Mais um segunda com artigo e hoje eu estou aqui com um estudo retrospectivo que visou achar a incidência e correlação da disfagia em bebês com síndrome de Down. Foram 174 bebês, sendo que 100 deles fizeram videofluoroscopia e encontraram 96% de disfagia, sendo que 69% necessitou de algum tipo de ajuste de consistência ou via alternativa de alimentação, e as correlações com significância estatística foram queda de saturação, alteração respiratória, redução do peso, prematuridade, e não houve correlação com a presença de alterações cardíacas e a disfagia. Se você gostou desse tema, desse assunto, fica comigo agora que eu vou esmiuçar, vou trazer essa publicação de forma mais abrangente e uma publicação de 2018 que vem aí trazer todos esses dados. De novo, os dados desse artigo estão na legenda aqui do post de feed, a referência, esse termo que eu estava tentando achar, e no final eu venho naturalmente com os meus pitacos. Então, conforme eu falei, é um estudo retrospectivo que visou aí verificar a incidência e a correlação da disfagia com outras comorbidades em bebês de 0 a 6 meses com síndrome de Down. Então, quais eram as comorbidades que levavam ao risco da disfagia? Eles, então, eram um centro de reabilitação, era um nível terciário de atendimento, então a gente não está falando de bebês hospitalizados. Esses 174 bebês tiveram ali, em média, 37,2 semanas de idade gestacional. Eles consultaram ali todos os achados, todos os dados de prontuário com relação às comorbidades, características dessas crianças, e aqueles bebês que os cuidadores, ao serem questionados, relatavam sinais de alteração de alimentação ou deglutição, então redução de peso, recusa alimentar, aumento do tempo de refeição, engasgo, alteração respiratória, pneumonia, sinal sugestivo de aspiração, esses bebês que tinham esse relato foram para a videofluoroscopia para constatar ali a presença e característica da disfagia. Esses bebês fizeram o exame, então correlacionaram a presença da disfagia pela videofluoroscopia com as demais conformidades. Então, dos 174 bebês, 100 deles, o que representa 57,47%, tinham esses sinais e fizeram videofluoroscopia. Dos 100 bebês, 96% tinha disfagia em diferentes graus, ora fase oral, ora fase faríngea, ora as duas alterações. E desses, dos disfágicos, 55% eram disfágicos, né, repensando aí num grupo total. Então, dos 174 bebês, 55% com disfagia, sendo que 96% daqueles que fizeram tinham ali os sinais de alteração. Dos bebês com disfagia, com sinais de disfagia, os 100 bebês, 69% ou 39% do grupo total tiveram disfagia significante com aspiração traqueal. Disfagia grave, que precisou ou de mudança de consistência, fluxo bico, ou então de uma via alternativa de alimentação. Então, 69% com uma disfagia mais importante. E com relação às correlações? Então, quais as correlações tinham achado positivo para o risco de disfagia? Então, a queda da saturação durante a alimentação, a presença de disfunção e de alterações respiratórias tiveram correlação com significância estatística com risco da disfagia. A redução do peso e a presença da prematuridade também apresentou correlação positiva, porém sem significância estatística, com o risco da disfagia. E, de uma forma, ao meu ver, um pouco surpresa, não houve correlação entre alteração cardíaca, eles chamam de alteração cardíaca, alterações mais importantes que precisaram muitas vezes de intervenção cirúrgica, com risco de disfagia. Não houve essa correlação.
E vamos para a discussão. Vale um apontamento importante que eles colocam, né? Olha, 69% tiveram ali disfagia mais importante, que precisou mudar a consistência ou ir para uma sonda. Porém, eles afirmam na discussão que os demais 31% que tinham disfagia, mas que não precisaram, ou seja, não aspiraram no exame, eles também passaram por um processo terapêutico. Então, possivelmente uma disfagia oral que precisou de intervenção, tá? E aí, quando ele vem falar, explicar um pouquinho essa altíssima incidência de disfagia, 96%, eu tenho pouca prática clínica com os bebês, principalmente síndrome de Down, então eu acabo não conseguindo dar tanto pitaco com relação a essa incidência. Me parece, pelo relato de colegas, ser uma incidência realmente alta. E na discussão ele traz dois aspectos que me deixaram um pouco confusa. Primeiro, ele acha que esse percentual está superestimado pelo fato do centro que foi feita essa pesquisa, ele é um centro especializado no atendimento a crianças com gravidade clínica, com instabilidade clínica. Então, talvez isso puxe aí esse percentual para mais. Mas a mesma discussão, ele fala que talvez esse número esteja subestimado. Que somente fizeram a videofluoroscopia aqueles pacientes que os cuidadores, os pais, relataram para a equipe, olha, tem sinal de alteração, tem alguma coisa que não está legal na alimentação dessa criança. E que 7% dos 174 bebês não fizeram videofluoroscopia por diversas causas, principalmente decisão da equipe, e não recebiam via oral exclusiva, até por isso que possivelmente não fizeram o exame. Então, não é uma incidência tão cravada assim. Tá? Sofreu aí uma série de influências. O que ele mais discute, eu vou concordar a importância desse dado, é a não correlação da alteração cardíaca com risco de disfagia. E aí ele traz uma série de literatura, artigos, e esse artigo ele é disponível, vale a pena consultar, e o quanto a literatura já é controversa. A gente tem uma série de artigos que fala, olha, a disfagia na síndrome de Down é muito pela alteração cardíaca, e uma série de artigos que falam, não tem relação com a questão cardíaca. Ele até levanta o fato de que aqui eram crianças de até 6 meses, lactentes de até 6 meses. O quanto isso pode sim influenciar. Concordo, principalmente pensando aí numa instabilidade clínica, principalmente cardíaca, que essa criança possa ter. E também, o que talvez não tenha trazido tanta correlação, e eu queria escutar quem tem mais experiência clínica, a gente está falando de uma faixa etária que a deglutição é facilitada, que eu tenho proximidade de viés inferior com base de língua, que eu tenho a reação reflexa presente. Não estou falando de crianças com alterações neurogênicas, pelo menos não tão evidentes. Então, acredito que possa não ter ocorrido essa alteração por ser uma faixa etária menor. Vou talvez concordar com ele aqui nessa discussão. E ele traz a importância de se triar a deglutição em crianças em lactentes com síndrome de Down. Concluindo aí no artigo que tem uma alta incidência de disfagia em bebês com síndrome de Down até 6 meses, a maioria necessitando de mudança de consistência e ou algum tipo de via alternativa de alimentação. Fica aqui um pitaco de que o quanto a triagem de bebês que, mesmo que não tenha aí alguma alteração cardíaca ou alguma comorbidade que nos faça pensar em risco de disfagia, no instante que existe ali algo diferente, ou tonicidade, ou funcionalidade, alteração respiratória, neurogênica, cardíaca, esse bebê precisa ser triado. A equipe precisa pensar que ele pode ter uma disfagia para que a gente tenha ali o evitar, trazer a questão de conseguir auxiliar esse bebê a não ter um comprometimento clínico, respiratório e nutricional decorrente da disfagia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima segunda com artigo. Tchau, tchau!